Livro do profeta Ezequiel, capítulo 38. Profecia contra Gog. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás: Subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os moradores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: Vem tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Porquanto profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: Assim diz o Senhor Jeová: Não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves dos céus e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ela a espada sobre todos os seus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue. E uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei,
e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gogue, e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as suas tropas, e os povos que estão contigo. E às aves de rapina, e às aves de toda asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magogue, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão nos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gogue um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. E se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gogue e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gogue. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará. Os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses este trabalho, e os que passam pela terra a atravessarão, e, vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gogue. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda a parte para o meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós. E vos fartareis à minha mesa de cavalos e de carros e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver demandado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 40. A restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E ainda um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, de 1 côvado e meio e 1 palmo de cada um. E mediu a largura do edifício 1 cana, e a altura 1 cana. Então veio à porta, e olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta 1 cana de largo, e o outro umbral 1 cana de largo. E cada câmara tinha 1 cana de comprido e 1 cana de largo. E entre as câmaras havia 5 côvados. E o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha 1 cana por dentro. Também mediu os vestíbulos da porta por dentro 1 cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro, uma mesma medida era a das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados, e o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados e o átrio até o pilar em roda da porta. E desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar e nos seus pilares, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos. E as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia neles câmaras e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo. E mediu a largura da dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados da banda do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras
3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta. De 50 côvados era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente. E subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava à porta do átrio interior, defronte da porta do norte e do oriente. E mediu de porta a porta 100 côvados. Então me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul. E mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. 50 côvados o comprimento e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles. E tinha palmeiras, uma de uma banda e outra da outra, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas. E tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares. E de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas. E também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas camarinhas e os seus pilares e os seus vestíbulos. Também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares das portas onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora, da subida para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas. E da outra banda, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda. Aos lados da porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas eram de 1 palmo pela casa em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava à banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado. E o altar estava diante do templo.
Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra, e a largura da porta 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra da outra.